Bem, agora é hora de falar de tecnologia aqui no 90 Minutos. Muito bem, o upgrade com o Alex Fernando. Estreia aqui, 90 Minutos. Alex, prazer recebê-lo, cara. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Marcos. Vamos lá? O que você fala para nós hoje? Bom, hoje nós vamos falar a respeito de segurança e privacidade na internet. É basicamente para a vida das pessoas comuns. Na semana que vem a gente fala sobre o mesmo assunto aplicado a empresas. Legal, vamos lá. Nós vamos começar falando, Micael, coloca pra gente o primeiro. Nós vamos começar falando sobre criança na internet. É sempre uma preocupação para todo mundo, é sempre uma preocupação para os pais. E nós temos aqui uma pesquisa feita recentemente por um instituto aí, Maternidade Simples, onde eles mostram o que as crianças andam fazendo na internet, o que elas admitem que fazem. A maioria delas aí, ó, até muda o comportamento quando os pais estão vendo. Então, pela inocência, às vezes, tanto da criança quanto do adolescente, ele acaba sendo vítima de pessoas mal intencionadas que você encontra no mundo inteiro. Se na rua a gente encontra hoje pessoas dispostas a fazer o mal, na internet é muito mais fácil, porque existe aquela falsa sensação de anonimato, que nem sempre é verdade, mas expõe as crianças a um risco muito grande. E sempre fica aquele medo, porque toda criança hoje, já com 3, 4 anos de idade, quer ter um tablet, né? É a moda. E automaticamente isso já insere ela no mundo digital e ela começa a viver num mundo onde não existe fronteira, onde não existe mais aquela falsa segurança do lar. Porque muitas vezes ali ela se dá de cara com um meliante, pode ser até mesmo um sequestrador de criança, um raptor desses que exportam para fora do país. Pois é, esse dado aqui que você está mostrando para a gente, Alex, mostra que 83% das crianças de 8 a 12 anos já estão ativas na rede social. E rede social, obviamente, tem todo tipo de gente, né? Tem, e 8 anos, por exemplo, é muito pouco, né? Não tem o discernimento para lidar com situações que acontecem, né? É uma criança muito inocente ainda. E para resolver esse tipo de coisa, existem filtros de conteúdos que normalmente são aplicados a empresas para monitorar funcionário, o que ele faz, controlar o que ele acessa, isso pode, isso não pode. E existe possibilidade disso ser aplicado dentro de casa. Existe tanto aquele filtro que você coloca no seu Wi-Fi lá, para que, por exemplo, igual o filtro de conteúdo da TV a cabo, para que uma criança não consiga entrar em determinado local, o que seria interessante, por exemplo, bloquear uma rede social. Não vejo muito sentido uma criança de 8 anos numa rede social. Eu também não, viu? Para começo de conversa. Mas acontece muito, tanto que a pesquisa aponta isso, né? De 8 a 12 anos, a quantidade hoje, 83%. Se você pegar na faixa etária um pouquinho mais acima, as crianças com 15 anos de idade, nós estamos falando de quase todas. 97% de 13 a 16 anos já está ativa na rede social. Mas agora imagina, 13 anos, não tem muita condição de entender, por exemplo, que ali do outro lado ela está falando com um marginal. De vez em quando a gente vê notícias aí veiculadas na mídia de crianças que, às vezes até de 13, 14 anos, que marcam um encontro pela internet com um meliante, chega lá no outro dia ela é encontrada morta, esfaqueada dentro de um rio. E a gente vê, inclusive, adultos sendo ludibriados. Então, ou seja, a criança seria muito mais fácil, né, Alex? Muito mais simples, nesse caso. Infelizmente, né? Infelizmente. E para os pais sempre deveria existir uma preocupação em cima disso, mas nem sempre tem. Do ponto de vista tecnológico, existe sim mecanismos, apesar de que a mesma pesquisa aponta que grande parte deles prefere usar o celular do que utilizar um computador. Um computador, com certeza, é mais fácil você bloquear, você monitorar. Agora, no celular não seria tão simples assim por causa do 3G. Mas o 3G, normalmente, a criança não paga, você que controla. É só você, no pacote, não ter. Eu já
já não vejo muita necessidade da criança ter um 3G num telefone ou que seja num tablet. Poderia muito bem deixar ele sem nada. Hoje você usar um tablet que seja só Wi-Fi. Uhum. Ou seja, o acesso à internet é próximo, só dentro de casa. Dentro de casa, então, ou seja, é próximo do pai ou de algum responsável, né? Isso. Além disso, ele seria completamente controlado, né? Porque se eu tenho condição de dizer o que ele acessa, o que ele não acessa, por exemplo, eu vou lá e digo que a página do Facebook não dá para ele acessar. Até porque uma criança de 8 anos, cá entre nós, não faz muito sentido, né? Uhum. E dá para... Dá sim, a gente consegue controlar tudo, inclusive através de monitoramento, eu saber até quando ela tentou. Uhum. Além dos dispositivos que permitem gravar a conversa. Porque muitas vezes ele, sei lá, na inocência dele, alguém chama ele lá para uma conversa e ele está conversando, às vezes passando informações, como a própria pesquisa mostra, alguns aí chegam à capacidade de mandar o endereço residencial, em 10% dos casos. Uhum. Ou seja, Isso aí a situação é você muito séria, muito não é? séria, Não é uma não coisa dá pra que você negligenciar. acha que vai acontecer em outro lugar do mundo. Não, acontece dentro de Acontece casa, dentro né? de casa. Uhum. E esse tipo de coisa, às vezes é necessário fazer-se um pequeno investimento, um estudo do caso, antes que aconteça alguma coisa mais grave e não tem como remediar. Com segurança não se brinca. Né? Justamente. E existe os mesmos dispositivos que você utiliza para fazer esse tipo de controle, é chamado de proxy. Muita gente já deve ter ouvido falar em proxy pelo simples fato de que ele é utilizado muito para navegação anônima. Micael, coloca a próxima aí pra gente. Não. Essa não. Proxy. Essa não, Micael Fernandes. Do proxy, Micael. Vai falando enquanto o Micael localiza pra gente, Alex, por Os favor. servidores proxy, normalmente, ele faz uma barreira entre o usuário e a internet. O que acontece? Você tem condição de... Tudo que você acessa, esse servidor vai estar na frente e ele vai... Não é essa daí, Micael, que está escrito proxy em cima. Tudo que você tenta acessar, esse computador está na frente. Normalmente, para a empresa, costuma ser um computador mais robusto. Para dentro de casa, existe um dispositivo um pouco maior que um modem, aquele que a gente costuma ligar na linha telefônica para navegar. Uhum. Esse tipo de dispositivo, ele me permite controlar o que o cara vai acessar através de políticas e regras. Eu vou lá e digo, por exemplo, que qualquer site que contenha a palavra sexo, por exemplo, é para ser barrada. Aí, se ele entrar no Google, por exemplo, e digitar sexo, automaticamente vai ser barrado. Ele vai ver na tela do computador dele, ou do tablet, ou do smartphone, que esteja passando por lá, ele vai ver uma tela de bloqueio, por exemplo, ou não pode, ou isso não está acessível, alguma coisa assim. Isso, Micael. Tá aí a imagem, Alex. Aí. Aqui representa bem um usuário final. Uhum. Você tem do outro lado o seu servidorzinho, que, como eu disse, no caso de uma casa, existem dispositivos menores. Isso aqui é uma coisa mais parruda para ser utilizada em empresa. Uhum. E representando na parte de baixo, você tem os sites. Quando você tenta acessar alguma coisa, qualquer coisa, sem que você digita lá www.facebook.com, por exemplo. Uhum. Esse dispositivo que está na frente, ele vai analisar o que está sendo passado por ele ali e se pode ou não pode, com base no que você definiu. Com base em horário, com base no determinado conteúdo, na linha, ou no que mesmo que está passando. Uhum. Existem mais modernos que são capazes de analisar até mesmo uma imagem que trafega. Uhum. Pela pigmentação da pele, se você tem um espaço contíguo muito grande de coloração igual, dá a entender que é nudez. Uhum. Entendeu? Ele tem condição de cortar e não deixar, por exemplo, que o usuário ali veja isso aí. Ele veria uma tela de bloqueio. Uhum. E, além disso, esse tipo de dispositivo ele é utilizado para você navegar anonimamente. Existem proxies espalhados pelo mundo que são públicos. Qualquer um que entrar no Google e pesquisar lá por proxy público, você vai encontrar relação do planeta todo. E aí, muitas vezes, o cara, já mal intencionado, ele simplesmente pega de um local distante, do outro lado do mundo, por exemplo, e coloca lá no seu navegador. Na configuração de qualquer navegador, onde está configurações de rede dele lá, você vai encontrar lá servidor proxy.
Todos têm. Uhum. Você vai lá e aponta um servidor desse, tem um endereço que está lá no site. E você tenta navegar. Quando você tenta navegar, esse servidor que você vê, ele está do outro lado do planeta. Então você, o seu cliente, manda a requisição para ele, que poderia estar dentro da sua casa, mas no caso está lá longe, e de lá ele navega. Uhum. O site ou qualquer serviço que recebeu a navegação, ele vai ver o endereço de origem como sendo desse servidor. Uhum. Então, se eu, por exemplo, eu resolvo mandar um e-mail para o presidente da República, com ameaças, por exemplo, aí eu vou lá, aponto um servidor desse, sei lá no Paquistão, e mando. A hora que ela vê a origem lá, para tentar rastrear, vai ver, veio do Paquistão. Uhum. Entendeu? Essa é a ideia que existe por trás. Os servidores proxies ficaram muito famosos na vida das pessoas por causa disso. Empresa é mais comum, porque se você deixar, por exemplo, seus funcionários navegarem à vontade, ninguém trabalha. Uhum. No mundo feito onde Facebook hoje toma conta. O entretenimento é gigantesco. O que mais, Alex? Bom, agora vamos falar de criptografia. Criptografia é uma coisa muito interessante por questão de proteção dos seus dados. Vamos imaginar o seguinte, você coloca no seu notebook sua vida inteira. Às vezes as pessoas chegam a descarregar fotos até um pouco comprometedoras. Uhum. Às vezes você coloca, sei lá, sua vida inteira ali, uma agenda, suas planilhinhas, suas contas do dia a dia, seus planos futuros, seus e-mails que você baixa salva ali naquele ponto. E aí você utiliza essa informação para você. Uhum. Mas aí vamos imaginar que um belo dia seu computador seja roubado. Nesse momento começa um sério problema. Qualquer pessoa que tenha acesso ao seu computador, ele vai conseguir ler essas informações. Tá? Aí você vê muito caso de fotos pessoais que vazaram, você leva seu computador, de repente, um belo dia ele pifou, não entra mais o Windows. Você leva para uma assistência técnica, seja lá, você não sabe quem que você vai pegar lá. Você pode pegar um profissional realmente ético. Profissional mesmo, né? E pode pegar um que não seja tão profissional assim. Uhum. E aí nós vemos casos, como aconteceu até de celebridade, virou até lei. Lei Carolina Dickmann. Por causa desse tipo de situação. Uhum. Existe hoje instrumentos e tecnologias para resolver esse tipo de coisa, que normalmente a pessoa física não usa. Isso é muito utilizado em empresa, que é a utilização de criptografia. O sistema operacional mais utilizado hoje, que é o Windows, em todas as versões deles, as melhores, ela disponibiliza um serviço desse tipo, chamado de BitLocker, tá? Que para quem utiliza, por exemplo, um Linux, existem outras ferramentas de criptografia, até mais eficientes, que você consegue criptografar um determinado espaço do seu disco, ou mesmo o seu disco todo. E aí, se você tem seu notebook ali, e você vai lá e diz, por exemplo, que uma partição inteira, por exemplo, um D2 pontos, que as pessoas costumam separar para colocar os dados. Você vai lá e embaralha os dados. Uma pessoa que receber, ou que pegar aquilo ali, ele vai colocar aquilo ali num local qualquer para tentar tirar os dados, ele não vai conseguir ler. Os dados vão estar embaralhados. Então, é a maneira mais eficiente que existe de você proteger. O mesmo é utilizado, por exemplo, em smartphones. Recentemente, essa semana, algumas semanas, começou uma briga entre o FBI e a Apple nos Estados Unidos em decorrência da segurança que ela coloca nos smartphones. E ela, por questão até da própria política de privacidade dela, ela não permite que esse dado seja liberado. E o FBI precisava ler as informações de um telefone de um terrorista. Isso foi parar na Justiça da Califórnia e antes mesmo de haver um despacho por parte de um juiz, uma decisão para que isso aconteça, o que aconteceu? O FBI anunciou, acho que foi segunda-feira, que não precisava mais porque ele tinha conseguido quebrar. Ou seja, não é fácil quebrar. Então, se você protege, por exemplo, um profissional desse mal intencionado não vai conseguir ler. Pois bem, Alex, tem mais alguma coisa? A gente está em cima da hora. Eu sei que você preparou um material extenso, essa é a primeira participação, e a gente vai voltar de maneira recorrente aqui no 90 Minutos para falar sobre tecnologia. O que você... a gente falou das crianças, falou da necessidade de proteger dados no computador. Essa parte de proteção dos dados ela é bem ampla, então acho que a gente não conseguiria abordar ela toda hoje aqui mesmo. E até devido à sua importância. Mas a gente pode fazer um programa só a respeito
dessa proteção. Acho que é legal, então, a gente voltar e falar mais sobre esse assunto. De repente, essa semana ou na próxima semana a gente combina isso, então. Com certeza. De toda forma, prazer recebê-lo aí. Obrigado, Marcos. Valeu, seja bem-vindo. Tá, valeu. Muito bem, vamos aqui. Para concluir com essa participação, a gente fala agora de tecnologia toda a semana aqui no 90 Minutos com o Alex Fernando, no bloco Upgrade. E com isso a gente conclui a edição de hoje do 90 Minutos. Lembrando que às 17 horas você tem o Orisvaldo Pires e o Lucival Machado na apresentação do Jornal dos 5. Eu volto amanhã. Um abraço, até a próxima.